E aí, cinéfilo de plantão, tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. Este que vos fala é o Márcio, lhes dando as boas-vindas mais uma vez à Forja Cinéfila. No vídeo de hoje vamos falar sobre Vivarium, um filme que pessoalmente foi muito difícil de entender e que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre esse filme que infelizmente não fez tanto sucesso quanto poderia. Mas antes de ir pro vídeo vou pedir a todos vocês, se puderem, deixem um like aí porque ajuda imensamente. Se puderem se inscrever, a ajuda vai ser ao quadrado. E se ainda compartilharem com os amigos e ativarem o sininho, cara, aí a ajuda vai ser ao cubo, beleza? Então desde já muito obrigado e vamos pro vídeo. Vivarium é um filme que teve um lançamento realmente bem confuso, porque todo filme que é exibido no Festival de Cannes, acaba tendo uma distribuição no resto do mundo bem confusa. E com Vivarium não foi diferente. Mas o que importa sobre o lançamento é que ele chegou aqui no Brasil em 27 de março de 2020 e foi distribuído pela Saban Films, sendo dirigido por Lorcan Finnegan, que não tinha muitos trabalhos conhecidos até o momento, sendo conhecido apenas por alguns curtas que ele fez, que não ficaram tão conhecidos, para ser sincero, mas vou destacar aqui um curta em específico que ele fez, o mais conhecido, por sinal, chamado Foxes, que não só é um grande curta, no sentido de muito bom, como também é um curta que, quando você assiste Vivarium, você consegue ver aonde tudo começou, porque Foxes foi realmente o início cinematográfico que deu início... Falei muitos inícios nessa frase, né? Mas enfim, foi o início de Vivarium. As ideias usadas lá foram posteriormente reutilizadas em Vivarium em alguns aspectos, e teve muita coisa interessante. Então destaco que se você gosta de curtas de terror psicológico, cara, Foxes vale muito a pena você ver, principalmente se você tiver interesse em ver Vivarium, ok? O roteiro do filme foi assinado por Lorcan Finnegan, junto de Garrett Shanley. Inclusive, o diretor acabou fazendo um único filme antes de vir para Vivarium, que foi Without Name, sem nome. O filme tem nome, mas o nome é sem nome. Porque o nome dele é sem nome, mas o filme não é sem nome, entenderam? E foi o único filme do Lorcan Finnegan antes de Vivarium. E vamos para a história do filme sem dar spoilers. Posteriormente farei um vídeo para vocês também contendo spoilers sobre apenas a história do filme, para eu destrinchar todos os momentos dele de importância e tudo mais. Porém, por hoje vamos ter esse vídeo apenas sem spoilers, apenas para fazer uma crítica do filme, uma crítica em plano geral. O filme já se inicia com uma cena perturbadora de um passarinho cuco, que é um passarinho parasita, colocando seus filhotes no ninho de um outro passarinho, que é o que o cuco faz. Ele coloca os filhotes dele no ninho de outros pássaros que vão cuidar do filhote dele como se fossem deles, filha da mãe é ousado, e faz a vida desses outros passarinhos ser basicamente um inferno, porque eles vão ficar achando que aquele passarinho enorme, que nem sequer cabe no ninho, é o filhote deles, e vão ficar tentando alimentar e cuidar como se fosse deles, sendo que o bicho fica gritando e incomodando e eles ficam sem saber o que fazer. É um passarinho bem filha da mãe e essa é a cena de abertura, ele matando os filhotes que estão no ninho para colocar um filhote dele. E pensa numa fotografia bonita dessa cena. Cara, mas o negócio é muito massa de ver, apesar de extremamente perturbador. Que nojo. E então, ele começa a realmente mostrar a história relevante do filme, que é sobre o arborista Tom e a mulher dele, Gemma, sendo eles interpretados respectivamente por Jesse Eisenberg, nosso querido Columbus e nosso odiado Lex Luthor. Eu te odeio! E a Imogen Poots. Vocês sabem quem. E se você não sabe, ela tá aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, em algum lugar do vídeo. Beleza? Ah, e fazendo uma correção, ela é namorada dele. Eles estão pensando em uma questão de casamento, casa própria e tudo mais, mas não é nada definitivo ainda. Eles são apenas namorados nesse ponto do filme. Ah, agora eu entendi! E ela acabou de sair da escola onde ela tá dando aula e ele, do lado de fora, tava fazendo uns trabalhos de arborista, vendo que é o trabalho dele, então tem muita lógica ele tá fazendo trabalhos de arborista. Certamente que sim. E, como já estava planejado pelos dois anteriormente, eles vão numa agência de imóveis para procurar uma casa, obviamente, porque é o que você faz, geralmente. Algo que eles já estavam querendo fazer aparentemente há algum tempo. E lá eles são guiados por um sujeito estranho chamado Martin até um condomínio fechado chamado Yandar, que significa além, distante ou ali. Nome esse que já dá algumas sugestões de algumas coisas que serão usadas no filme. Um condomínio gigante
mas vazio, sem ninguém vivendo lá ainda, porque supostamente as pessoas ainda estão começando a ir para lá. E, ao entrar, eles veem uma placa escrito: Yonder, você já está em sua casa, para sempre. Frase essa aqui, adivinha? Também terá um grau de importância bem grande no filme. E lá, logo que eles entram, eles já percebem uma coisa, que lá tudo é igual e tudo é perfeito. Todas as casas são iguais, simetricamente, lindas e perfeitas. No céu, todas as nuvens são praticamente desenhadinhas a partir do momento que eles entram. Todas as nuvens ficam como quando a gente desenha nuvens na escola, sabe? Quando a professora pede para você fazer uma casa e tal, daí você faz uma nuvem redondinha, toda bonitinha. As nuvens são todas assim em Yonder. E lá, enquanto Martin tá mostrando para eles a casa, do seu jeito todo acelerado, ao melhor estilo Shia LaBeouf da vida, ele mostra isso, mostra aquilo e de repente some. Sumiu! Mas não antes de perguntar se eles têm ideias de ter filho, fazendo algumas perguntas realmente estranhas para alguém que só tá ali para vender o imóvel. Ou talvez não, tem gente que gosta de conversar, mas para um sujeito como aquele, qualquer coisa eu acho que fica estranha se ele perguntar. Welcome to Yonder. Até que, como eu disse, em um determinado momento, quando eles olham para procurar ele já não tá mais lá. Então eles dão uma leve procurada por ele, não acham, e então eles decidem simplesmente pegar o carro e ir embora, já que, né, eles gostaram da casa, gostaram tudo e tal, só que o cara sumiu, então, né, não tem muito o que fazer. Mas, nisso que eles decidem ir embora, eles percebem uma coisa, que eles não vão. Simplesmente, quanto mais eles andam e procuram como sair de lá, mais eles veem que estão presos e que não tem como sair daquele lugar. Tom. Pelo menos não por meios convencionais. No começo eles acham que estão só, perdidos realmente, não conseguindo achar o caminho como se estivessem em um labirinto, vendo que toda aquela perfeição realmente cria um labirinto, tudo parece igual. E com um pouquinho de suspensão de descrença, você pode até concordar que talvez eles não tenham achado estranho estarem sempre voltando para casa 9. Nesse ponto, eles já decidem ficar na casa, já que eles não vão conseguir sair, já anoiteceu, eles não têm muito mais o que fazer, eles decidem ficar na casa. Então eles entram na casa, vão comer e beber alguma coisa, vendo que na geladeira tem um vinho e morango, eles decidem se banquetear disso mesmo, e acaba que nada daquilo tem gosto. Aquilo lá eles comem e bebem, mas simplesmente eles não sentem gosto nenhum. É lamentável. O que tem um certo significado, que eu comento depois com vocês. E nos próximos dias o Tom e a Gemma decidem tentar escapar daquele lugar de maneiras mais extremas do que simplesmente pegar o carro e dar algumas voltas. Tipo, pegar e simplesmente andar reto até dizer chega, porque em algum dia eles têm que chegar no final. E adivinha, eles não chegam, onde eles chegam é na mesma casa de novo, sempre voltando na casa deles. Decidem botar fogo na casa, o que também não adianta em absolutamente nada. No outro dia a casa volta como se nada tivesse acontecido. E com o passar do tempo eles acabam tendo que desistir daquilo, obviamente. Até que um dia aparece uma caixa na rua com um bebê dentro. E escrito a seguinte mensagem: criem essa criança e serão libertados. E é aí que eles finalmente recebem a grande quest do filme, bem dizer. E a partir disso que o filme vai se desenrolar, com eles tendo que criar aquela criança ali com eles, criando ela pela esperança de poder escapar daquele lugar, porque eles já desistiram de conseguir fazer isso sozinhos, e basicamente sobre o cotidiano deles naquele lugar, em uma trama extremamente confusa, mas muito interessante de assistir, que realmente consegue te prender a atenção, tendo vários momentos de ironia com a nossa realidade e diversas críticas sobre o nosso mundo atual e como ele funciona. Algumas críticas que realmente funcionam extremamente bem e outras que funcionariam, mas que são difíceis de pegar, muito difíceis mesmo. Então acaba que é uma crítica que tá ali no filme como um easter egg. Poucas pessoas vão pegar. E sobre essas críticas, em sua maior parte, eu vou comentar no próximo vídeo, sobre a história e tudo mais. Porque tem muitos que, para eu poder explicar para vocês, eu precisaria comentar determinado ponto da história, e isso acabaria gerando um spoiler para vocês. Mas algumas críticas que eu posso dizer para vocês que o filme vai ter é sobre a questão de subúrbio, de casas perfeitinhas, todas umas do lado da outra, como se aquilo fosse realmente perfeito e não tivessem problemas dentro daqueles lugares. E sobre o comodismo, sobre o aceitar tudo como está agora e tal, e o tédio, que te tira o prazer da vida às vezes e faz com que as coisas percam o gosto. Simplesmente você
come um morango e não sente gosto, bebe um vinho e não tem gosto. Nesse sentido, entenderam? Viu? Falei pra vocês que eu ia lembrar de comentar pra vocês sobre isso daí. Entre outras críticas que, como eu disse, eu infelizmente não posso dizer pra vocês aqui nesse vídeo, mas fiquem ligados que quando sair a crítica com spoiler eu comento tudo tintim por tintim, beleza? Vivarium conseguiu uma aprovação relativamente boa por parte da crítica especializada, mas não uma nota tão boa do público. Na verdade, uma nota bem ruim em questão de público. Algo que, infelizmente, eu não sei explicar como aconteceu, porque esse filme ele é muito bom. Eu não sei como que existem pessoas que realmente não gostaram. Eu sei, tá bom? Eu sei que tem a questão de cada um tem um gosto, cada um tem uma opinião, mas sério, esse filme é muito bom. Não sei como pode tantas pessoas não terem gostado dele. E eu vou dizer aqui uma coisa pra vocês. Infelizmente, tem muito filme de terror que não é valorizado hoje em dia, porque a gente vive numa geração muito acostumada com invocação do mal, todo o invocaverso da vida. É o tipo de filme que acostumou mal as pessoas. Tem muita gente que acha que só aquilo é um terror. Eu tô brabo. E acaba não vendo outros filmes de qualidade, como The Lighthouse, A Bruxa, Midsommar, Hereditário. Mas enfim, cada um é cada um e... Infelizmente, o público não curtiu muito esse filme, mas como o público da Forja Cinéfila é diferenciado, podem assistir que eu tenho certeza que a maioria de vocês vão gostar, beleza? O filme teve um orçamento pequeno de 4 milhões e conseguiu usar isso muito bem para fazer efeitos especiais realmente bons, não magníficos ou perfeitos, mas realmente bons, e conseguiu ainda a contratação de Imogen Poots e de Jesse Eisenberg, então o cara conseguiu usar muito bem o dinheiro que ele tinha. Infelizmente, o filme aparentemente não fez tanto dinheiro, vendo que teve uma bilheteria de 427 mil. Ou, pelo menos, é isso que é dito na maioria dos sites e tudo mais. Se alguém aí soubesse se isso tá certo ou não, por favor me diga, porque eu entendo que o filme teve uma divulgação muito pequena e realmente não foi muito comentado e tal. Mas eu acho muito difícil que a bilheteria tenha sido tão pouca assim. Então, se alguém aí tiver alguma informação a mais, por favor, comenta aí, que eu realmente vou gostar de ler, beleza? O filme, ele tem uma iluminação em todos os momentos simplesmente incrível. Ele não usa a escuridão para querer esconder os defeitos dele. E que defeitos são esses? Como eu disse, os efeitos especiais do filme são bons. Na maior parte do filme, chegam a ser realmente muito bons. Mas... ele não é perfeito e tem alguns momentos, como um momento em que envolve a iluminação do carro com o Tom e a Gemma na frente, que quem assistiu o filme vai se lembrar de algo sendo arremessado que quando você vê aquilo você fica tipo, tá muito estranho isso. É a verdade, não minto. E tem algumas cenas do filme em que esse efeito assim pode ficar realmente um pouquinho estranho, porque como eu disse, não teve muito orçamento, sabe? Além de algumas atuações, 2 para ser mais exato, que ficaram um pouquinho abaixo da média do resto. Além disso, o filme pode cair em um outro problema, que alguns podem considerar problema e alguns não. Eu pessoalmente não considero, mas acho que é importante comentar, que é o fato de que o filme ele se esquiva de explicações. Ele não é um filme que ele vai dar poucas explicações, ele é um filme que ele vai evitar te dar explicações. Pro filme é mais importante o seu entendimento do que realmente uma explicação universal. E algumas pessoas podem considerar isso um problema, porque podem achar que o filme ele simplesmente não conseguiu dar as explicações ou que os caras não tiveram a competência de ir atrás para explicar. E infelizmente, quando você faz um filme desse jeito, você abre espaço para ter esse tipo de crítica. É algo que não tem como evitar. Eu, pessoalmente, não considero um problema, não acho que estraga nem um pouco o filme, acho que, muito pelo contrário, deixa ele muito mais rico e muito mais divertido de assistir, porque você está a todo momento fazendo teorias e quando termina e você consegue fechar a tua teoria, é uma sensação realmente muito boa. It's fantastic. O filme tem uma fotografia simplesmente incrível, efeitos especiais, como eu já disse, bons, e uma atuação dos protagonistas realmente muito boa. E, como eu já disse sobre o enredo, para alguns ele pode ser o maior defeito do filme. E para mim é realmente o maior acerto que o filme tem, porque eu acho muito divertido o jeito como o filme molda toda a história e te faz ir chegando às próprias conclusões. Eu achei muito bom isso. E o jogo de câmera, trilha sonora do filme é muito divertido, apesar de que a trilha sonora em específico, ela é realmente bem ausente em grande parte do filme. Ela entra em alguns pontos do filme, mas não muito frequentemente, e tudo isso, a trilha sonora, jogo de câmera, iluminação, faz o filme ser muito bonito de assistir, muito prazeroso e prende a tua atenção.
O que foge da ideia do filme, de tédio, repetitividade e essas coisas. Em questão técnica, o filme não faz nada disso, apesar de que em todo momento você consegue ver a angústia dos protagonistas e o quanto eles estão presos naquele lugar, o quanto parece que não tem o que fazer. E a sensação que reina durante grande parte do filme é o sufocamento, uma sensação de que eles estão presos. É um ambiente gigante, mas claustrofóbico, porque por maior que ele seja, eles estão sozinhos ali. É eles e aquela criança. E tudo isso faz o filme ficar muito sufocante. Como eu disse, ele não é tedioso ou algo assim, ele é muito divertido de assistir, mas ele cria essa sensação que não é um defeito, é sim um ponto forte do filme, porque por mais divertido que ele seja em alguns pontos, de engraçado mesmo, em alguns simplesmente ele consegue prender tanto a tua atenção que você vai estar se divertindo muito, você ainda fica com essa sensação de sufocamento. Gente, eu acho que eu vou vomitar. De que parece que eles não têm o que fazer ali. Por mais que eles tentem, eles não vão conseguir sair se não for por criar aquela criança. E isso dá uma sensação muito ruim, porque você vê que eles não têm a escolha, eles não têm poder algum sobre aquilo ali. E isso é muito tenso de assistir. O que já é um dos pontos mais legais do filme, que é esse balanço entre ser tenso e ser engraçado, divertido. Ele tem vários momentos assim que ele vai acabar criando essa atmosfera divertida, até porque ele tem o personagem do Tom, que é aquele clássico engraçaralho dos filmes, e você vai acabar se divertindo realmente e tal, mas em contrapartida vai ter muitas cenas tensas que você realmente fica parece com algo preso, assim, porque tem cenas que elas são bem pesadas, assim, psicologicamente falando. Isso dá um dos maiores acertos do filme, que é o balanço entre ser tenso e ser leve. E o filme sabe casar isso com perfeição, diferente de alguns filmes que acabam perdendo a mão, como foi o caso com It 2. E no final, Vivarium acaba sendo um filme incrível para quem gosta de um suspense ou um terror psicológico diferente do normal, porque é um filme bem fora da casinha que realmente consegue te prender a atenção por grande parte. Mas agora, se esse não é o teu tipo de filme, se você gosta de filme mais leve, mais fácil de entender, ou mesmo não gosta muito desses filmes assim, meio fora da caixinha e tal, é melhor passar longe de Vivarium, porque você não vai curtir muito. Mas pra quem é fã de terror psicológico, suspense, filmes ao melhor estilo Donnie Darko e tal, cara, esse filme é excelente pra você e realmente eu recomendo muito. E talvez até pelo escasso lançamento de filmes que houve ano passado, esse foi um dos filmes que pra mim mais se destacou, que mais realmente conseguiu me marcar do ano passado. E isso acabou aumentando ainda mais o amor que eu tive por ele, logo de cara. E, como eu já disse, em questão de história e tudo mais, eu trarei um vídeo para vocês posteriormente para comentar bem mais aprofundado isso. Não vou falar repetidamente sobre algumas críticas que eu já disse aqui, sobre diretor, produção e tal, porque tudo isso já foi dito nesse vídeo. Mas vou abordar um próximo vídeo para comentar só sobre realmente a história, sobre como ele funciona, como ele se desenrola, que é uma das sacadas mais bem elaboradas que o filme tem, a elaboração e o desenrolar da história desse filme. E além desse vídeo para comentar sobre a história e as críticas que o filme faz, além das mensagens, ironias e até mesmo curiosidades e segredos no enredo, pretendo trazer para vocês também um vídeo especial falando sobre aquele curta que eu comentei com vocês, Foxes, do Lorcan Finnegan, porque como eu disse, é um curta que vale muito a pena e se vocês tiverem interesse, comentem aí que eu vou dar uma lida e se vocês tiverem interesse, posteriormente trago um vídeo especial para comentar tanto sobre a história e tal desse curta, tudo bem? Alright, have it your way. E, infelizmente, por hoje vai ser apenas isso. Tenham todos um bom dia e, para o caso de eu não vê-los novamente, uma boa tarde e uma boa noite. Choca. Como o público da Ford Cinética... E mas vou destacar... O filme saiu em um lugar do mundo em um ano, saiu no... Ah, caralho.